Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe. Tome assento, por gentileza. Eu os convido à leitura do texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Atos 16, 19. Amém, irmãos? Acharam aí? Diz assim o texto. Bom, eu leria desde o versículo, bem antes, né? Por conta do contexto. Deixa eu ver se precisa ser muito antes. Dependendo, a gente encara um pouquinho antes. Dá para começar no 11. Verso 11. Atos 16, 11. Diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e também colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias e no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, obrigado, minha irmã. Aconteceu que, indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores, e seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, afinal somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças mal algum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-o para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e ele com todos os seus, e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém.
A história é longa, né? Eu não quero começar lá do início, a gente acabou lendo um pouco antes, mas a história começa com Paulo expulsando um demônio de adivinhação de uma garota, uma mocinha, a Bíblia não fala a idade, mas parece que ela é jovem. E ela dava lucro para o pessoal fazendo as suas adivinhações, e o pessoal não gostou do que Paulo fez, e Paulo terminou preso na cadeia. Paulo e Silas foram presos. E aí a gente dá um salto no tempo e a gente coloca lá no final do texto, especificamente lá nos versículos 30 em diante. Quer ver? 30. Depois, trazendo para fora, disse o que eu devo fazer. Na 33, naquela mesma hora, cuidou deles, lavou-lhe os vergões. O carcereiro agora está lavando as feridas das costas dos apóstolos com carinho. Esse é o corte do versículo 33. No versículo 33, nós temos um carcereiro lavando os vergões, as costas, feridas, machucadas. Eu não sei qual era a profundidade daqueles vergões, mas devia ser muito. E o carcereiro está lavando as feridas das costas daquele apóstolo com carinho, com cuidado, com zelo. Só que aquelas feridas, algumas daquelas feridas, aquele carcereiro que fez. Ele era uma das pessoas que recebendo ordens dos pretores. Ele tratou esses homens, esses apóstolos, com dureza. A Bíblia diz que ele prendeu eles de uma forma diferente do que prendia o restante. Aquelas feridas, eu não sei o que doía mais, né, para Paulo, se a dor nas costas da ferida ou a indiferença e o ódio que ele sentia das pessoas. De qualquer forma, esse homem é um dos que machucou Paulo. É um dos homens que tratou Paulo com desprezo. E o versículo 24 diz assim, que ele, recebendo aquela ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não tinha essa necessidade. Só Paulo poderia dizer se a maior dor vinha das pancadas ou do ódio daqueles homens, inclusive desse carcereiro. Mas agora, nos versos 34 em diante, não importa mais. Agora já passou. O carcereiro que antes tratava com agressão e desprezo, agora lava o agredido, cuida do agredido, faz os curativos, pergunta se está doendo. E ele faz isso porque ele está visivelmente arrependido. Mas ele não se arrependeu sozinho. Ele não se arrependeu como uma obra da sua memória, da sua mente, da sua memória afetiva. Nossa, eu não podia ter tratado ele do jeito que eu tratei, não podia ter xingado como eu xinguei. Não, ele não se arrependeu sozinho. Foi o jeito de Paulo e Silas que o levou ao arrependimento. É o Espírito Santo que conduz um homem ao arrependimento, é verdade, mas através do quê? Então, quando você está pregando, quantas vezes eu estou pregando aqui e o Espírito Santo convence alguém a aceitar Jesus como Salvador? Você deve ter visto várias vezes, mas foi o Espírito Santo que convenceu, através do pregador. Então foi o jeito de Paulo e Silas que levou aquele homem ao arrependimento. Aquele homem era um carcereiro, já tinha ferido muitos outros, já tinha trancafiado muitos outros, mas nunca tinha visto alguém orando ou cantando na cadeia, logo no momento de ser preso, logo na sequência da prisão. E ele viu isso em Paulo. Quer dizer, a forma cristã, a forma piedosa de Paulo e Silas lidar com a dor e lidar com as feridas, mexeu com esse homem. E a gente vai ver isso. E como é que termina? Ele caiu de joelhos e terminou levando Paulo para casa, lavando as feridas, passando pomada, passando remédio,
preparando o jantar, veio no texto, ele sentou-se à mesa, e quando termina tudo aquilo, ele lavou as feridas e ganhou um amigo. E aí, eu estou com essa palavra desde ontem no coração para compartilhar, e como sempre, tentando ser didático, eu vou dividir em alguns pontos, e o primeiro é que o chamado para o reino não é um passeio no parque. O chamado não é um passeio no parque, porque as pessoas, elas estão romantizando o ministério e o chamado. E chega a ser propaganda enganosa. Sabe, propaganda enganosa. Você acha que você está entrando no ministério achando que é flores e não é. E não é, cara. Não é, não. Quinta-feira a gente falava aqui sobre guardar o coração. Foi a mensagem de quinta-feira. E o que é guardar o coração? O sábio dizia, sobre tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o que é guardar o coração? E aí a gente tratou sobre a dureza de algumas experiências, como a dor da ingratidão, por exemplo. Se você, presta atenção, se você tem chamado, aptidão para o ministério, obrigatoriamente você vai lidar com a ingratidão. E se você não tem aptidões ministeriais, na tua vida e na tua família, você vai lidar com ingratidão. É que tem pesos e medidas diferentes. Quando você lida com ingratidão na sua casa, meio que você é obrigado, porque a tua mãe, né, é teu filho, é tua avó, é teu tio, é teu irmão, é teu cunhado. Então você meio que tem que a obrigação de relevar. Mas no ministério não tem pessoas que têm o mesmo sangue e lidam com ingratidão. E aí você volta e meia, sabe aquela ideia da filosofia, que do seu lado direito tem um anjinho e do esquerdo tem um diabinho? Aí veio o diabinho e falou assim, você não precisa disso. Você não precisa disso. Você ganha o que com isso? E tal. E aí o diabinho vai falando, e você, dando ouvidos, você vira a mesa e falando, não preciso mesmo disso e tal. Então, o que é esse guardar o coração? Então a gente tratou sobre a dureza de algumas experiências, como a dor da ingratidão. Existem muitas outras dores. Que todo aquele que foi chamado para o ministério passa: o desprezo, a traição, o afastamento, a indiferença. Tudo isso dói, tudo isso machuca, né? E voltando aqui ao tema principal, primeiro que o chamado de Deus não é um passeio no parque. Então o chamado de Deus implica num posicionamento, e todo posicionamento novo ele tem desafios. Porque esse posicionamento é diante de Deus e espiritualmente, mas também diante das pessoas. Por exemplo, pastor, não entendi o que o senhor está falando. Tá, você está vivendo a sua vida e você recebe o Evangelho. Aceita Cristo como seu Salvador único, suficiente. Ok. Isso implica numa mudança de posicionamento, cara. No colégio onde você estuda, no seu círculo de amizades mais íntimas, sei lá, vai do tipo de música que você escuta, ao tipo de roupa que você usa, ao tipo de amizades que você permite, ao tipo de liberdade com pessoas que você tem, ao tipo... A conversão, ela se derrama em todos os aspectos da vida cristã. A conversão, ela se derrama em tudo que você vê, toca ou percebe. Se você não tem mudança de posicionamento, você é um cara você é um bom ouvinte do Evangelho, mas não é um convertido. Porque a conversão implica em um posicionamento seguro. Você se posiciona, você diz: a partir de hoje eu sou de Deus, a partir de hoje eu amo a Jesus. E quando você diz isso vem com todas as benécias e todos os problemas que essa posição te dá. Pastor, mas que problema? Um monte de problema.
Vocês conhecem basicamente, mais ou menos, o meu testemunho. Eu nunca parei para contar minha vida, né? Eu acho que eu tenho mais o que fazer. A hora que eu quero, eu tenho vontade de contar meu testemunho, né? Como é que eu nasci, eu cresci, não sei o que lá. Mas aí Deus me dá uma palavra para pregar e eu deixo para lá. Então, mas todo mundo aqui sabe que eu vim do baixo espiritismo. E aí, quando eu me converti, a minha avó, a que morreu o ano passado, né? A minha avó, a minha outra avó, eu tenho uma avó por pai de pai que era crente, uma por pai de mãe macumbeira. E a gente era tudo da macumba. E aí, quando eu me converti, aí minha avó falou assim, eu preferia ver você morto no caixão. Aquilo mexeu comigo. Eu não tinha estrutura, né? Eu tinha 17 anos e tal. E vó, né, vó, é aquele negócio, vó. E tal, quando eu cheguei lá, ela estava sisuda, dura, né? Ela era bem mais jovem, ela morreu com 80 e poucos, mas... Isso, ela tinha 50 e poucos. 94, né? Então, mas nisso ela tinha 50 e poucos, 60, sei lá, era mais nova. E ela estava dura, tal. E aí eu recebi aquilo, eu fiquei abatido. O chamado de Deus implica num posicionamento seguro. Uma pessoa que não se posiciona, uma pessoa que não se decide, uma pessoa que está em cima do muro, essa pessoa, eu sempre digo, que quem não se decide já tomou sua decisão. Se você não se decide, nunca já tomou sua decisão. E tem um monte de gente que é do quase. Não, eu estou quase me batizando. Quem quase se batiza é pagão. Porque quem quase ganha, perde. E quem quase chega, fica. Quem quase consegue, não conseguiu. Só quase. E tem um monte de gente do quase, que é o pessoal de cima do muro. E na fé, pensa assim, eu não sou dualista, mas só para a gente pensar, na nossa mente é muito dualista, né? Pensa assim, Deus e o diabo. E aí, Deus fala assim para o diabo, olha, esses daqui são meus, esses daí são os seus, e os que estão de cima do muro podem ficar para você também. É basicamente isso, entendeu? É basicamente isso. Deus não tem interesse no insonso. Deus não tem interesse no que não salga. Deus não tem interesse do tímido. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não é aquela pessoa que, eu tenho vergonha da câmera. Não é. Você tem vergonha de aparecer na câmera, então você vai para o inferno. Não é isso, não. Quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, é o cara que não se decide, que não se posiciona, que lá dentro do coração dele tem alguma coisa espiritual acontecendo, mas ele não exterioriza, mas ele não fala assim, tá bom, ele não dá o tapa na mesa, ele não diz a partir de hoje, porque quando a gente se converte, tem um a partir de hoje, tem um tapa na mesa, tem um momento que você diz assim, acabou, a partir de hoje é assim, 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 assim. Então eu me converti. No dia que eu me converti, eu terminei meu namoro, porque a menina não queria. Eu me converti. No dia que eu me converti, eu chamei meu pai e falei, eu sou crente agora. Ele falou, como é isso? Eu não sei como é. O pastor perguntava quem queria ser crente, eu falei, põe meu nome aí. E agora? Eu falei, agora é isso aí, eu sou crente agora. Mas e aí, o que tem? Eu falei, não sei, domingo eu vou escutar mais, eu vou ir falando. Eu não sei nada ainda, estou começando agora. Você está entendendo? Mas tem que ter o tapa na mesa, tem que ter o posicionamento. Tem que ter, porque uma pessoa que frequenta a fé, mas não se posiciona como alguém de Deus, é uma lástima, né, na vida espiritual, porque ouviu falar de Jesus, mas não tem Jesus. Existe uma cadência muito interessante, eu não preparei isso no sermão, desculpe, em Hebreus 11, porque Hebreus 11 a gente chama de galeria dos heróis da fé. Então é muito legal, porque começa assim, versículo 4, pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício, o mais excelente sacrifício do que Caim. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado, só gente top, Enoque, Abel, né? Que mais? 7, pela fé Noé,
divinamente instruído acerca da arca, dos acontecimentos, construiu a arca. Versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Versículo 9, pela fé, Abraão peregrinou. Versículo 11, pela fé, Sara concebeu. Versículo, mais para frente aí, você vai ver, versículo 17, pela fé, Abraão sendo posto à prova. Versículo 20, pela fé, Jacó estava para morrer, profetizou. 22, pela fé José fez menção do êxodo. 23, pela fé Moisés, tendo nascido e tal, pela fé, versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito. Versículo 28, pela fé ele celebrou a Páscoa. Versículo 30, pela fé caiu as muralhas de Jericó. Mas olha o 31, pela fé Raabe, a prostituta. Aí você fala assim, não combina, entendeu? Está vindo assim, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé, Moisés, pela fé Jacó, pela fé Isaac, pela fé Sara, pela fé não sei quem, só homem de Deus, e do nada aparece um pela fé Raabe, a meretriz. E aí a Bíblia chama pelo nome e adjetiva o que ela faz. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias. Aí você fala assim, peraí, quer dizer que se eu fizer alguma coisa, aí eu resolve para mim? Aí para a gente entender isso, a gente precisa abrir a Bíblia lá em Josué capítulo 2, coloca aí na sua Bíblia, por favor, Josué capítulo 2, e vamos ver o que significa a força do posicionamento, o que é realmente se posicionar. Eu não sei o versículo, mas não vai ser difícil achar não, quer ver? Capítulo 2, versículo 6, ela porém fez subir ao eirado, tal. 8, antes que os espias se deitassem, se liga no 8. Por que a Raabe está lá na galeria dos heróis da fé? Aliás, a Raabe não apenas está na galeria dos heróis da fé, mas a Raabe casou-se com, não vou lembrar, faltou o Heraldo aqui que é, não, Raabe não é com Boaz não, quem casou com Boaz foi a Ruth, não foi? Mas ela casou com o pai do Boaz, que gerou o Boaz. Ela é antecessora de Jesus. Ela está na linhagem de Jesus. Precisou da Raabe para nascer Jesus. Mas vamos lá. Josué 2:8. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado e disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós, quando saíam do Egito, diante de vós, quando saías do Egito. Também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais houve ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e Deus embaixo na terra. Essa mulher faz uma confissão, essa mulher se posiciona. Quando ela fala sobre os reis lá, Og, Seom e Og, esse é o texto lá dos Salmos, não é? Os Salmos, eu não lembro o número de Salmos, que fala, Salmos 11, o Senhor Deus entregou o Seom e todos os seus povos na sua mão, e nos apontou porque a sua misericórdia dura para sempre e tal. Isso virou um salmo. O que essa mulher disse virou um salmo. Então essa mulher, ela se posiciona. A diferença entre alguns que gostam da fé, entendem que Jesus é Salvador, mas não se posicionam, e outros que talvez nem entendem tanto quanto você, mas dá o tapa na mesa, mas se posiciona, mas diz para si mesmo e para outras pessoas à sua volta: a partir de hoje. Porque quem nunca disse a partir de hoje, depois da fé, que fé é essa? Que a vida é a mesma.
Que fé é essa que você não chama seu amigo e fala: a partir de hoje não me chama mais para tal coisa. A partir de hoje nosso namoro vai mudar. Se você passou um namorado, tem um namorado, a partir de hoje nosso casamento vai mudar. A partir de hoje. Não tem a partir de hoje. Então a Raabe era uma prostituta que vivia em cima da muralha. Depois você coloca aí no versículo, peraí, Josué 2,15, que diz que ela vivia em cima daquela muralha. Raabe é uma mulher que vivia em cima da muralha. E aí eu vou pegar essa passagem aí do 2,15 de Josué e lembrar que, obrigado, Salmão gerou de Raabe Boaz. Então o Salmão casou com a Raabe e gerou Boaz, o Boaz a Ruth Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, Davi a Salomão, enfim, vai chegar em Jesus. Só que essa mulher, ela era uma prostituta. Tudo começa com uma prostituta que vivia em cima do muro. E esse em cima do muro era literal. Eu não sei se... eu conheço bem Jericó. A muralha de Jericó, em cima do muro, tinham 6 metros de largura. Passavam carros, por exemplo, em cima do muro. E ela morava numa quina da muralha de Jericó. E hoje, tem muita gente que vive em cima da muralha, vive em cima do muro, e que não se decide. Filosoficamente é cristã. Quando você fala: não, eu tenho temor de Deus e tal, eu creio, eu tal, mas nunca deu tapa na mesa. Filosoficamente é cristão, mas vive como um filho de Satanás. O vocabulário é o mesmo, as roupas são as mesmas, a conversa é a mesma, as amizades são as mesmas, os lugares que frequenta são os mesmos, os sites que visita são os mesmos, as coisas que ouve são as mesmas, é tudo a mesma. Não muda o cardápio, não muda nada. E o chamado de Deus é para se posicionar. O chamado de Deus não tem a ideia de sempre agregar. Então, primeiro, o chamado de Deus não é um passeio no parque. Quando Deus te chama, você vai perder. Alguma coisa você vai perder. Algumas amizades você vai perder. Algumas coisas você vai perder. Hoje as pessoas enxergam o evangelho como um plus na vida. Uma espécie de poder extra na vida. E as igrejas, eu estou falando das igrejas evangélicas, passam essa ideia de que agora é tudo que você tem, mais um plus, porque agora você tem Jesus. Não, cara, não é assim não. Tudo que você tinha já era, agora você só tem Jesus. E a partir de Jesus, tudo vai se redefinindo. A partir de Jesus, tudo vai ganhando outras cores, tudo vai ganhando outros sabores, tudo vai ganhando outros significados. Não, Jesus não é um amuleto que você conseguiu através do batismo ou da ceia. Não, eu preciso, nossa, eu estou muito fraco, eu preciso tomar ceia. Ué, não é assim. Como o jogo do Pac-Man, que você come o poderzinho e você sai poderosão comendo os fantasmas. Não é como se fosse um amuleto que você consegue. Mas o chamado de Deus não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de... Sabe, eu não sei por que as pessoas estão fazendo isso com a igreja, porque isso aí é propaganda enganosa. Tinha que ir no Procon. Tinha que chegar e falar: ó, pastor pregou assim, não está funcionando, o que eu faço? Vai no Procon, pede o dízimo de volta. Com juros, com não sei o que e tal, porque era mentira, é pegadinha do malandro, era mentira da barata. Então, em primeiro lugar, a gente precisa traçar essa diferença entre a conversão e o chamado. A conversão é o que acontece dentro de você, entre você e Deus, e não envolve mais ninguém. O Espírito Santo convence você do seu pecado, convence você em relação à justiça de Deus e ao juízo final. É o que Jesus disse: ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o nome desse negócio é conversão. Agora, a partir da conversão, no day after desse negócio, desse processo, você precisa dar o tapa na mesa. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer para alguém ou alguém a partir de hoje.
E isso é o bastante, a conversão é o bastante para transformar você de uma vez por todas. Agora, outra coisa é o chamado para o ministério. E o chamado ministerial é outra vibe, é outro esquema. O chamado tem a ver com Deus usar você. A conversão tem a ver com o Espírito Santo convencer você. O chamado tem a ver com Deus usar você de forma notória para alcançar outras vidas. Assim como você foi alcançado através da vida de alguém, o Espírito Santo vai usar você agora para alcançar outras pessoas. E quando Deus chama para, através de você, outras pessoas serem alcançadas, naquele momento você está sendo usado por Deus de forma estratégica para o reino. Não importa se você tem nome de obreiro, não tem, não interessa. E esse chamado, esse chamamento, não é uma brincadeira de criança e nem é um passeio no parque. Porque todo chamado enfrenta oposição na família, nos relacionamentos, no trabalho, na vida social. 2 de Timóteo 3,12 tem um versículo fantástico para a gente definir isso. Diz assim, ó: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Outra versão, sofrerão perseguições. Outra versão, padecerão perseguições. Então é muito difícil para mim entender uma conversão sem perseguição. Uma conversão sem perseguição. É muito difícil entender uma perseguição, uma conversão sem você ser expulso de lugar nenhum. Tem gente que nunca foi expulso de lugar nenhum. De amizade nenhuma, de família nenhuma, de grupo nenhum, de empresa nenhuma, de negócio nenhum, de não sei o quê. Aí eu paro e falo assim, peraí, então você se converteu num lugar que todo mundo já era salvo? Não, eles são todos satanás. Ué, e eles concordam com tudo que você está falando? Então peraí, ou eles não estão entendendo nada, ou você não está falando o que tem que falar. Porque as duas coisas não combinam. As duas coisas não combinam. Tem gente que é assim, que tempos atrás um irmão me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, tem duas pessoas no mundo que eu amo ouvir as pregações, é o senhor e o pastor fulano de tal. Aí eu falei, eu e quem? Aí ele falou, um pastor lá, nada a ver. Eu falei assim, varão, é o seguinte, ou você não entendeu nada que ele está falando, ou você não entendeu nada que eu estou falando, entendeu? Porque geralmente a gente está falando coisas diferentes o tempo inteiro. E como que você consegue gostar dos dois? Que homem é isso? Como é que você dá conta de fazer isso? Porque eu não consigo entender isso daí. Então é a mesma coisa, você chega, as pessoas convertem, pastor, que benção, não sei o quê. E aí, como é que foi com a família? Não, todo mundo amou. Então eles já são de Jesus? Não. Eles odeiam Jesus. E eles gostaram da sua conversão? Gostaram. E no serviço? Então, peraí. Ou o que você está falando para eles não é o evangelho, ou eles não são essas pessoas que você está achando, porque não está batendo, a coisa não está batendo. É muito difícil entender uma conversão sem perseguição, uma conversão sem expulsões. Lá em João capítulo 9, verso 22, os pais de um cara que tinha acabado de ser curado de cegueira, de nascença, o cara era cego de nascença, Jesus curou o cara, e aí, depois da cura, os vizinhos começaram a tentar entender se era ele ou não, porque mudou a característica, talvez até física, quando abriu os olhos dele. E aí ficaram dizendo, mas é ele ou parece com ele? Aí ele começou a dizer, não, sou eu mesmo, eu era cego, e agora estou enxergando, estou aí. E aí chamaram os pais, e vieram os fariseus, os caras da religião, e virou um rolo. E aí no verso 22 disseram assim, porque os fariseus perguntaram, como é que ele ficou bom? Como é que ele era cego e agora está enxergando? E aí os caras falaram assim, olha, ele tem idade, pergunta para ele. E aí o verso 22 fala assim, que eles disseram isso, porque eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus decidiram que se alguém falasse de Jesus, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, essa pessoa seria convidada a se retirar da religião tal, dali do judaísmo como um todo. Eles decidiram que quem falasse que Jesus era Cristo seria expulso. Então os pais estão com medo de ser expulsos. E por estar com medo de ser expulso, não confessam que Jesus é o Cristo.
Porque se confessar que Jesus é o Cristo, termina expulso. Alguém foi expulso nesse texto. Quem foi expulso? Não foram os pais, foi o cego que agora enxergava. E aí o próximo texto, lá na frente, eu não sei o versículo, vai dizer que quando Jesus encontrou ele do lado de fora, quando ele foi expulso, ficou lá fora, não podia mais entrar. E lá fora, Jesus encontrou o cara e falou para ele: você crê no Filho de Deus? Ele falou assim: então, eu não conheço ele. Eu não sei quem é ele. Eu sei que eu ouvi uma voz, eu não enxergava. Eu não sei vendo quem é. E Jesus se apresenta. E ele disse: então, eu acredito. Então, eu creio. Eu estou tentando mostrar que a vida cristã não é um mar de rosas. As pessoas estão pintando como um mar de rosas, mas não é. Estão pintando a fé como uma vida cheia de flores, mas não é. Se você não é expulso de lugar nenhum, você está abraçando essa filosofia nova, de que a fé só vem para agregar. A fé cristã é tapa na mesa. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que ser mal educado? Não, de preferência, você não precisa ser mal educado com ninguém. Mas você precisa levantar limites. Os novos limites do reino precisam aparecer. Se não muda seu linguajar, não muda seu vestuário, não muda sua conversa, não muda suas amizades, não muda a tua agenda, não muda... Então muda o que mesmo, então? Muda o que mesmo, então? Então você está aqui sentado com a tua família, aí você congrega, louva e tal, só que a tua mulher ouve você falando palavrão. Então você não levantou o muro, irmão. Seus filhos ouvem você falando coisa feia, irmã. Então, tem alguma coisa que tem que mudar. Porque que fé é essa que não se evidencia em frutos? Que fé é essa que não transforma o adorador? Você vira um botão na hora do louvor, agora vamos louvar. E vamos louvar em nome de Jesus, a gente canta, a gente pula, a gente dança, a gente roda, a gente grita e bate palma, não sei o que lá, termina, tchau, vira o botão de novo, se pisar no seu calo, xinga até a 10ª geração do seu próprio filho. Você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Precisa de um a partir de agora. Precisa de um tapa na mesa. Essa conversão precisa ser percebida. Então, primeiro, o ministério e o chamado não é um passeio no parque. Segundo, o seu louvor chega onde você não imagina. Eles foram presos. Por que eles foram presos? Porque o chamado não é um passeio no parque. Então eles foram presos. E presos, eles vão até as últimas consequências. Veja o versículo 24 do texto. Falando do carcereiro. Esse, recebendo essa ordem, levou-os para o cárcere interior, prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Esse versículo é power. Porque, olha, Paulo e Silas oravam e cantavam, meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam, os demais companheiros escutavam. Você pode ter certeza de uma coisa. Eu não sei quem aqui está sofrendo ou passando por uma adversidade agora. Você pode ter certeza de uma coisa: o seu sofrimento não é sem propósito. Deus não é um sádico de barba branca com palito de dente furando as formigas e a gente é formiga, não. O seu sofrimento tem propósito. Quando a Bíblia diz que Paulo e Silas, meia-noite, cantavam, e os demais companheiros de prisão, ele conhecia esses caras? Nem conhecia. E os demais companheiros de prisão ouviam. Significa que outros, na mesma situação que você, e que você às vezes nem conhece, estão ouvindo o que sai da sua boca. Estão acompanhando o seu comportamento. Está doendo? Está difícil? Está doendo? Pois é, eu sou solidário à dor, ao sofrimento de todos. Mas o que eu tenho que dizer é que essa dor, esse sofrimento, essa perda, não é de graça. Porque Deus não é um sádico. Outras pessoas
estão ouvindo o seu comportamento, ouvindo e vendo o seu comportamento. Outros sofredores estão atentos ao que você diz, atentos a como você se comporta. Outros que você nem conhece estão olhando para você nesse momento para ver como você age ou como você reage na hora da dor. Outros que você nem sabe da existência, nem sabe o nome, estão vendo como é que você atravessa tudo isso, que é o que está acontecendo aqui no texto. Eles estão presos e eles começam a orar, e eles começam a cantar. Eles não estão cantando e orando porque eles querem se aparecer. Tem paredes, eles não sabem quem está do outro lado da parede, mas a Bíblia diz que os demais estavam ouvindo. Existe um provérbio africano que eu gosto muito, que na época, quando iam convocar as tribos, eles começavam a fazer um toque específico do tambor, e a outra família lá, eram turmas assim, começava a ouvir e replicava aquele mesmo barulho, e aí a outra ouvia e replicava o mesmo barulho, e a outra ouvia e replicava o mesmo barulho, para chamar todos, nas festas lá e confraternizações deles. E o provérbio africano diz assim: aquele que toca o tambor não tem noção de onde o seu som chegará. Que é essa a ideia. Você está na dor, na dificuldade, e você está cantando, louvando, exaltando, adorando a Jesus. Você não tem noção de onde esse testemunho chega. O que é que os outros escutam quando o seu nome é citado? O que é que os outros, nesse imenso presídio chamado vida, que está todo mundo acondicionado aqui, uns melhores, outros piores, uns com carro bom, outros sem carro, outros com casa alugada, outros com casa de aluguel, outros com família grande, outros sozinhos, outros com dor pequena, outros dores maiores. Nesse imenso presídio chamado vida, o que é que os outros presos ouvem de você? O que é que eles aprendem com a tua vida? Qual é o comentário dos iguais? Porque a gente vive um tempo onde o mimimi é assim: ai pastor, eu quero falar, eu não quero falar, ó, eu vou falar. Sabe fulano, aí e tal, tem uma fala, eu não sou freudiano, nem curto muito, mas tem uma fala do Freud, que ele fala assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Que é a ideia de que eu estou sabendo mais de você a partir do seu comportamento do que da pessoa que está falando. A pessoa que está falando merece o benefício da dúvida. Eu tenho que parar, sentar, ouvir e analisar. Agora você, eu já estou sentado, ouvindo e analisando. Então, a dor, a perda, o sofrimento são momentos fantásticos de louvar a Deus. Tem uma frase do C.S. Hoje eu estou nas frases, né? Terceiro, eu acho que eu vou falar, eu vou parar nessa. Tem uma frase de C.S. Lewis que fala assim: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Mas como somos maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, Ele gira o botão do amplificador através do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar da sua voz. Às vezes o sofrimento é o que vai exprimir o que precisa sair da gente para alcançar outras vidas e outras pessoas. O que é que eles estão ouvindo? O que é que eles estão ouvindo? Terceiro, para a gente terminar. O Evangelho transforma carcereiros em enfermeiros. O Evangelho é o que transforma carcereiros em enfermeiros. A gente precisa viver de um jeito capaz de transformar agressores em piedosos. A gente precisa viver o Evangelho de um jeito capaz de transformar perseguidores em amigos. A gente precisa se posicionar de um jeito como cristão capaz de transformar aquelas pessoas que nos machucam, porque o carcereiro machucou o Paulo, em amigos. E está aí uma lição difícil da gente aprender.
Está aí uma lição difícil de aprender. Paulo conseguiu. Como é que ele conseguiu? Foi o jeito piedoso como ele atravessou aquela situação que converteu o carcereiro em enfermeiro. Pastor, mas de onde o senhor está tirando que ele era enfermeiro? Ué, o texto, deixa eu achar aqui o texto, peraí. O texto diz que ele foi lá lavar os vergões de Paulo. Deixa eu achar esse texto de novo. Versículo 34. Levando para a próxima. Qual? 33. Na mesma hora, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. E a seguir foi batizado ele com todos os seus. E levando para sua própria casa, lhes pôs à mesa. Aquelas pessoas que nos feriram, a gente quer distância. As pessoas que nos machucam, nos maltratam, a gente quer distância. E aqui Paulo está ensinando que é diferente. O cara machucou o Paulo. Deve ter xingado. Foi difícil. Mas naquela mesma noite, Paulo vai jantar na casa dele. Depois da meia-noite, não importa. Ele vai acordar a esposa, levanta, faz uma comida aí. Temos um visitante muito especial. Muito especial. Mas ele começa amanhã machucando Paulo. E o jeito piedoso de Paulo atravessar aquela situação, eu estou falando Paulo, mas é Paulo e Silas, né? Converteu o carcereiro num amigo. Você já parou para pensar sobre aquela questão pela ótica do carcereiro? Pela ótica do carcereiro, porque o cara trabalha com um bandido o dia inteiro. O cara trabalha com um bandido o dia inteiro. Você está entendendo? Tipo o William, né, William? É o dia inteiro vendo preso. Então pensa na ótica do cara. Porque, por exemplo, primeiro são todos inocentes ou tem uma boa história para justificar o que fizeram. Para começar é assim, não é? Não, eu fiz, mas é o seguinte, eu vou contar minha história. Aí cada um tem uma boa história para contar e tal. Depois tem a questão da experiência. A experiência de um carcereiro embrutece o coração. Ainda mais naquela época. Hoje tem direitos humanos, naquela época não, cara. Naquela época não, tinha que bater no cara, tinha que arrancar sangue do cara. Aquele carcereiro já tinha visto presos xingarem, já tinha visto presos urinarem na roupa, já tinha visto presos confessando crimes, já tinha visto presos calados, já tinha visto presos irados, mas pela primeira vez ele está ouvindo um preso louvando a Deus, cantando, louvando, adorando a Jesus. Esse preso tem alguma coisa que eu não sei o que é. Pensa na cabeça do carcereiro. Esse preso tem alguma coisa que eu não conheço. Esse preso sabe de alguma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa que eu não tenho. O nosso comportamento alcança não apenas aqueles que estão na mesma situação que nós, mas também alcança os algozes, também alcança os carcereiros, também alcança os duros de coração, também alcança aqueles que são acostumados a fazer com que outros sofram, também alcança bárbaros. O que essas pessoas enxergam quando olham para a gente? E esse é o ponto. Quem aqui tem uma história boa para contar, que através da conversão transformou um inimigo em amigo, um algoz num amigo? Porque o máximo que a gente pode fazer é, não, eu nem ligo, não, pode falar, eu não ligo, tal, mas transformar esse cara em alguém que você frequenta a casa, é o suprassumo do Evangelho. É quando o Evangelho se mostra eficiente. Quando você não apenas tem uma história para contar, não, mas hoje em dia ele me respeita, não. Hoje em dia somos amigos. Eu batizei ele, eu fui na casa dele. E eu vou terminar contando a história. Uma vez eu fui pregar na igreja do pastor Deiró. E lá tem batismo toda ceia, e era ceia. E aí na hora do batismo tinha que batizar um rapaz cadeirante. E dar uma mão de obra, porque lá não é igual aqui que o tanque é assim. Você sobe a escada para o tanque é em cima e depois desce. Então com o cadeirante, é complicado, ele era grandão o cadeirante. E aí, aí eu vi, né, a hora que chegou a vez, eu tinha lá umas 60 pessoas para ser batizadas, e aí eu falei, bom, eu estou vendo o cadeirante lá na fila, na cadeira de roda. Eu falei,
acompanhando o culto ali e tal, do batismo, e pensando, bom, vai chegar a hora do cadeirante, quero ver como é que eles vão fazer, porque vai batizar com cadeira e tudo, pode ser, não sei, eu estava ali pensando. E a igreja ali igual a gente, aqui batizando, cantando e não sei o quê, e passando lá na tela. E aí quando chegou na hora do cadeirante, a igreja foi tomada de um avivamento que vocês não estão entendendo. Não combina com o que estava acontecendo. Eu falei, ué, tem alguma coisa aí. E aí gente chorando, e um monte de gente começou a chorar e tal. E aí eu cutuquei o pastor Deiró e falei assim, pastor Deiró, e aí, qual que é a história? Me explica aí o que é isso daí. Não, porque esse aqui não é normal, ele também estava chorando. Ele falou assim, tá vendo aquele cara que pegou ele no colo para descer no tanque? Eu falei, tô. Ele falou assim, ele é o policial que deixou ele na cadeira de roda. Eu falei assim, como é? Eu falei, ele é um bandido e numa troca de tiro o policial deixou ele aleijado. E agora eles são amigos, e um pregou para o outro, ele se converteu, e agora o policial está batizando ele, levando ele para o batismo. Ou seja, não é apenas uma mudança de comportamento, mas é uma mudança do jeito de ser gente, que pode transformar carcereiros em enfermeiros. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, vamos ficar de pé, por gentileza. Louvado seja Jesus, louvado seja Deus. Vamos investir na obra de Deus. Curva sua cabeça. Pai bondoso e justo, santo e poderoso, piedoso, o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Aleluia. Dirija a mim e aos meus irmãos agora, e nós lhe seremos submissos. Nos direcione sobre como devemos nos comportar aqui, nesse momento. O Senhor sabe as necessidades dessa igreja. A Tua palavra diz que não é por tristeza e nem por necessidade, mas o Senhor ama aquele que contribui com alegria. Então alegremente queremos investir na Tua obra, em nome e para a glória de Jesus. Assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Quando você investir, você diz assim, glória a Deus.